Sobre esse assunto, Débora, a gente vai receber aqui o diretor da Eurasia Group no Brasil, Silvio Cassione, já na tela comigo e com a Débora. Silvio, muito boa tarde, um prazer te receber aqui no CNN 360. E começo justamente do ponto que a Mariana Jean-Jacome nos deixa. Além das investigações e do que vier a público, do que vier à tona em relação a como se deu a morte deste líder do Hamas, mas isso ocorre... Esta morte ocorre numa sequência de outras baixas entre essas organizações que são inimigas do Estado de Israel. E o quanto, na sua avaliação, em como vocês da Eurasia Group têm avaliado este cenário de instabilidade no Oriente Médio e as repercussões que isso tem, tanto do ponto de vista geopolítico quanto econômico. Boa tarde. Perfeito. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. A gente está cada vez mais preocupado com a escalada desse conflito no Oriente Médio. A conclusão da nossa equipe de analistas que acompanha a região é de que esse ato altamente provocativo, ele aumentou o risco de uma guerra regional, uma declaração de guerra entre Irã e Israel, inclusive envolvendo outros atores, outros países que poderiam participar desse conflito. Não é o cenário base, ainda não é o cenário mais provável, porque todos esses atores já vêm atuando desde o início com uma preferência para manter certos limites nesse conflito. Não é do interesse do Irã, de Israel, de uma guerra total, que pode ter riscos existenciais. Para o Irã, por exemplo, partir para uma guerra aberta com Israel pode ser muito perigoso para o regime. Mas essa troca de ataques, a gente tem que lembrar que em abril o Irã disparou centenas de mísseis contra Israel. Agora o Irã ameaça uma resposta agressiva que pode atingir alvos civis, não militares em Israel. Isso com certeza aumenta a probabilidade de um conflito que sai do controle e que pode ter impactos mais profundos sobre o cenário global, inclusive sobre o cenário econômico global. De novo, não é o cenário principal, o cenário mais provável que está posto hoje. Esses países, eles ainda demonstram uma preferência por manter esse conflito dentro de certos limites, mas eles estão cada vez mais próximos de um conflito aberto. Professor, obrigada por essa entrevista, por estar com a gente. Eu gostaria que o senhor pudesse nos falar um pouco sobre a perspectiva dos brasileiros, do Brasil e dos brasileiros espalhados pela região. A gente sabe, dando um exemplo, né, que a comunidade no Líbano, por exemplo, de brasileiros é muito grande e muitos brasileiros na região, né? De que maneira o Brasil precisa estar atento e quais os riscos, né, que a comunidade brasileira também pode estar correndo? Claro que no ambiente como esse, de grande insegurança, é muito importante para o Brasil e para todos os países que têm compatriotas na região, de manter um contato direto e alertas de segurança para permitir, caso fique iminente uma escalada, para permitir que as pessoas, dar condições para que as pessoas se protejam, deixem a região. Muitas vão ter dificuldades de fazer isso. Então, é claro que em momentos como esse, essa importância, inclusive da diplomacia, é cada vez maior. Mas mesmo para os brasileiros que estão longe da região, isso também pode ter repercussões importantes, né? Todo mundo vem à mente o fato de que a região é muito importante para a produção de petróleo, isso é óbvio, né? Então, uma conflagração maior na região, claro que pode afetar os preços de combustíveis, e isso impacta para todos no Brasil e nos outros países, mas a gente também tem que lembrar que a região é muito importante como um ponto de passagem para o transporte de mercadorias em geral pelo mundo. É uma região muito importante e qualquer tipo de conflito maior ou uma interrupção desse transporte, isso também pode ter um impacto sobre a economia de uma maneira mais ampla. Então, é algo a se monitorar muito de perto, torcendo para que esse esforço de diálogo, de diplomacia, possa aos poucos levar a uma estabilização das condições na região.
Silvio, deixa eu te aproveitar a tua presença conosco, você que é uma pessoa que acompanha os principais conflitos no mundo por função profissional, né, por dever de ofício, e trazer um pouco mais próximo da gente, que é a questão da Venezuela, de quanto a gente tem visto uma série de instabilidades sociais e políticas aqui na nossa região, na América Latina, na América do Sul, depois das eleições de domingo, da votação de domingo. Como é que você está acompanhando a resistência de Nicolás Maduro a se manter no poder e não abrir a transparência que tem sido cobrada por diversos organismos e autoridades internacionais? E qual é o cenário que vocês traçam para esse desfecho? A gente pode ver um momento de maior tensão na Venezuela e a Venezuela se fechando cada vez mais, se tornando um país mais isolado dentro do continente. Como é que vocês têm acompanhado todos esses dias depois das eleições presidenciais na Venezuela? Sim, esse é o cenário mais provável de permanência de Maduro no poder na Venezuela, mesmo sem mostrar os votos para tanto. Não dá para dizer que esse resultado tenha sido uma surpresa. Todo esse processo eleitoral na Venezuela, desde o início, já teve uma série de vícios e parece muito premeditado para levar a uma concentração maior de poder em torno da liderança do Maduro. E a pressão internacional, no passado, já não surtiu efeito. A imposição de sanções duras contra a Venezuela não conseguiu desestabilizar o regime. O que causou foi uma piora grave da economia da Venezuela, levou uma onda migratória que, inclusive, agravou a situação nos Estados Unidos. É uma história importante para as eleições, para a campanha das eleições americanas esse ano. Claro que não só a imigração de venezuelanos, mas o fluxo de venezuelanos foi um componente da imigração para os Estados Unidos, e a ponto de os Estados Unidos, em um dado momento, terem relaxado, em parte, essas sanções. Então, agora a gente tem novamente um cenário de pressão internacional, com a tentativa de construção de um diálogo para levar Maduro e oposição para algum tipo de conciliação, mas dificilmente, sem que haja uma fissura entre Maduro e as forças armadas, os militares na Venezuela, dificilmente ele abre mão do poder. Então, o mais provável é que ele consiga superar esse período, e a grande incerteza que está posta hoje, algo que poderia desestabilizar o governo nesse momento mais crítico, seria a instabilidade interna. Seria a intensidade das manifestações, da repressão do governo, do regime a esses protestos. Uma escalada maior de violência na Venezuela pode ser um fator que muda esse cenário que a gente está colocando. Olha, muito obrigada por essa entrevista. A gente conversou com o diretor da Eurasia Group do Brasil, Silvio Cassione. Obrigada e uma excelente tarde para o senhor. Eu que agradeço.